Glória. Então pega a tua Bíblia agora. Livro de Números, capítulo 20. Livro de Números, capítulo de número 20. A partir do primeiro verso. Olha o que Deus tem para nós hoje, que abençoado. Irmão, hoje começa a conferência, eu acho. Acho que já começou, irmão. Já deu para perceber no louvor ali, já tem um movimento, já tem um ar diferente. Tem um ar, o ar está carregado, a nuvem já está espessa. Obrigado, irmã Vânia, esqueci de agradecer. Deus abençoe. A Bíblia diz que deu um copo de água, né? O Filho de Deus é abençoado, imagina com 2. Porção dobrada. Porção dobrada. No livro de Números, capítulo 20. A partir do versículo 1. Números 20. Números, livro de Números, capítulo de número 20. Números, lá no comecinho. Vamos ver se eu sei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É o quarto livro, ó. Do início pro... Tá bem ali, um pouquinho antes de Apocalipse. Isso, amém? Já achou? Então vamos se atracar para ler esse negócio. Vamos se atracar na leitura, irmão. Amém? Diz assim, ó. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, no primeiro mês já, mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Versículo 2, e não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Até aqui só. Amém? Versículo 2, primeira frase. E não havia água. Fecha tua Bíblia, fecha teus olhos. Pai, fala conosco pela tua palavra. Fala no nosso coração agora, meu Deus. Em nome de Jesus. Precisamos de ti. Amém. Amém? Senta aí. Preste atenção, irmão. Que Deus tem para nós hoje, ou para a partir de hoje. Quando Deus fala conosco, Ele nunca fala só para o momento. Ele produz algo para a partir daquele momento. Quando a sarça apareceu lá para Moisés, bem antes desse tempo, não foi só para mostrar que Deus pode tacar fogo na sarça. Nem era só para iluminar a noite de Moisés. Tinha algo que começava ali, mas o objetivo era para depois dali. Então, algo de Deus para nós hoje aqui, mas talvez o objetivo seja para depois daqui. Continuidade daquilo que ele vai fazer, daquilo que ele já está fazendo. Olha só, aproximadamente 400 anos, o povo estava escravizado já no Egito, sofrendo, desesperado, desesperançado. Aquilo que antes era alegria, porque eles foram para o Egito quando José esteve lá no Egito. O José quem trouxe, quando ele governou o Egito, ele trouxe toda a sua família. Trouxe seu pai, seus irmãos. E ali eles cresceram e o povo cresceu. E eles ficaram grandes demais. E a Bíblia diz que num outro tempo veio um outro faraó que não conheceu a José. Que não deu importância. Então ele começou a oprimir o povo de Deus. Começou a oprimir Israel e escravizou Israel.
E foram muitos anos vivendo sob a opressão egípcia. Foram muitos anos de maneira que, imaginem, 400 anos, muitas pessoas viveram e morreram sobre a batuta do egípcio, de Faraó. Faraós vieram e morreram e passaram, e o povo estava ali escravo. E eles clamavam a Deus e buscavam a Deus, e quanto mais eles buscavam a Deus, mais oprimidos eles eram, embora eles não conseguiam fazer parar o povo, porque eles cresciam muito e se multiplicavam, porque a bênção de Deus estava sobre o povo. Mas ainda assim eles eram escravos. E lá já na escravidão, eles choravam, murmuravam, reclamavam, lamentavam, porque eles diziam: o que é feito do Deus dos nossos pais? Onde está o Deus dos nossos pais que a gente ouve falar tantas coisas grandes? Onde está esse Deus? Então Deus, ele cria, claro, né, um plano, e ele faz acontecer esse plano através de Moisés. Quando nasce Moisés, ainda criança, e o rio, né, o cestinho, a criança que vai no cestinho, vai no rio, você conhece a história. E Moisés, ele é encontrado e ele é levado ao palácio para ser preparado, e ali, por um tempo, como um príncipe egípcio, embora todos sabiam que ele era um hebreu. Deus começava a fazer alguma coisa, mas o povo não sabia, eles não viam, eles não tinham ideia. Muitos dos hebreus que estavam ali sob o regime de escravidão trabalharam, e talvez trabalhando como escravos, viram Moisés passar muitas vezes aquele menino correndo diante dos seus olhos, sem ter ideia, sem imaginar que ali diante dos seus olhos corria aquele que um dia seria o libertador. Aquele que um dia, sendo usado por Deus, faria coisas extraordinárias, milagres extraordinários. Mas o povo não conseguia ver, não conseguia esperar, porque não tinha esperança no coração, a não ser uma promessa de que Deus um dia ouviria as orações. E depois de muito tempo de sofrimento, de injustiças, de opróbrio, de escravidão, em um dia qualquer, depois que Moisés foi embora, e ninguém nunca mais ouviu falar de Moisés, Moisés aparece de novo. Um dia qualquer, quando ninguém esperava, chega um homem, um velho já, fez barba branca, e ele vem com uma notícia. Uma coisa que ninguém mais esperava, que de primeiro momento foi até difícil de acreditar. De primeiro momento foi até difícil de alguns crerem em Moisés, porque era algo que ninguém mais esperava. Estávamos lá escravizados há tanto tempo. Não tinha uma saída, não tinha uma esperança, não tinha uma oportunidade. E quando Moisés chega dizendo que ele tinha chegado ali para libertar o povo da escravidão, depois de 400 anos em escravidão, um pouco mais, na verdade. Depois de muito tempo que eles estavam ali escravizados, então chega Moisés com essa notícia doida, que era no fundo uma esperança, mas como acreditar? Como crer que seria possível? Como esperar que de fato seriam livres do Egito? Mas Deus que enviou Moisés começa a fazer algumas coisas doidas também. E aquilo que era o marasmo do dia a dia, o tédio da escravidão, de sofrimento, de angústia, de não esperança e de não ter uma expectativa, de repente começa a mudar. As coisas começam a ficar diferentes, porque chega Moisés e lança o bastão e ele se torna uma serpente. E depois ele pega a serpente e volta a ser o bastão, e coisas extraordinárias. E a mão dentro da veste tira a leprosa, põe a mão de novo no peito e tira e está curada. E então o povo começa a ter um pouco de esperança, porque será? Será que é verdade que acabou o nosso opróbrio? Como é que é? Opróbrio. Como é que é? Opróbrio. O sofrimento, vamos falar da palavra que é mais fácil. Será que é verdade que acabou o nosso sofrimento? Será que é verdade que acabou a nossa escravidão? Parece.
Parece que agora Deus me enxergou. Parece que agora Deus me viu, Deus enviou alguém, meu Deus, esse Moisés, enviado de Deus, com uma mensagem de esperança, enviado de Deus com uma mensagem de amor. Deus nos ama de verdade. Sabe que Deus é tudo isso que falaram, realmente o que os nossos pais disseram é verdade. Então as coisas começam a ficar mais loucas e as maldições, você sabe, as pragas do Egito, vem uma praga e vem outra, e os egípcios começam a sofrer, e o povo de Deus já estava protegido, e eles já começaram a se alegrar e nascer esperança no seu coração, porque agora eu sei que Deus ouviu a nossa oração. Agora eu sei que Deus me ama, Deus nos ama, até que chega o dia fatídico, né? Lá da morte dos primogênitos, o sangue nos umbrais, todo o ritual que Deus colocou, já revelando o seu plano, todo o seu plano que nós sabemos aí, estudamos, falando de salvação, o Cordeiro Imaculado, toda a construção que Deus já fez. E o povo fez e seguiu, e no dia oportuno, o faraó, tendo o seu filho morto nos braços, com grandes milagres, com mão poderosa, Deus tirou o povo da escravidão do Egito. E não só isso, irmão, porque as coisas só melhoravam. Num dia eles eram escravos, num dia eles estavam lá sofrendo, sem esperança, sem expectativa. No outro dia tinha sapo para tudo que é lado, no outro dia a água estava transformando em sangue, no outro dia a notícia já corria que tem algo diferente acontecendo, no outro dia o filho de Faraó estava morto, e no outro dia Deus deu a ordem e disse: vai e peçam as coisas para os egípcios. E eles iam e pediam: me dá esse colar de ouro. A mulher pega o colar e leva embora. Só que saia daqui. Eu quero essa vaca. Leve a vaca, leve o rebanho inteiro. Só vão embora daqui. Eu gostei dessa tua pulseira. Tá, é tua pulseira. Você quer mais? Quer vestes? O que vocês querem? A Bíblia diz que eles não apenas foram libertos do Egito, mas saíram riquíssimos. Porque todo o trabalho deles foi pago. E então era um dia maravilhoso. E depois, lá na frente do mar, né, você já sabe a história. Porque imagina, irmão, é só loucuragem. Era um momento emocionante, de fortes emoções. Então, quando chega ali na frente do mar, o primeiro momento, a primeira prova de fé, de esperança, titubearam: será que vai, será que não vai? Aí Deus vem de novo, sopra o vento, o mar se abre. Oh, irmão, tudo bem no começo da caminhada, está só iniciando, difícil, e o mar se abre, e o maior de todos os milagres talvez é andar no meio das muralhas de água. A Bíblia diz que formou-se 2 muralhas, e eles caminhando a pés enxutos, não tinha barro, terra seca. Eles saíram caminhando e passaram no meio daqueles paredões de água e saíram do outro lado. E quando o exército veio, Deus fechou o mar. E ali, de uma vez por todas, os egípcios foram aniquilados. A praga, né, a opressão egípcia foi sepultada lá no mar, lá nas águas do mar. Uma libertação completa, um livramento completo. Deus tirou o povo lá do Egito com grande poder e disse: vou vos levar para uma terra que mana leite e mel. Era a saída, era o começo, a libertação. Que alegria, que felicidade. Imagina o coração aquele povo olhando os egípcios de uma vez por todas, acabados, aniquilados, não precisava mais ter medo de egípcio. A escravidão ficou para trás. Aqueles que nos escravizavam ficaram para trás, acabou, não há mais chance nenhuma de voltar à escravidão, de ser oprimido, porque Deus me livrou e foi completo. Deus fez a obra e foi perfeita.
Então eles continuaram a andar agora para viver a nova vida em Deus. Agora era hora de viver um novo momento, agora só o povo e Deus, e não tinha mais egípcio, não tinha mais medo, não tinha mais nada. Era o povo de Deus e Deus acompanhando a coluna de fogo, a, 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 as nuvens, e a presença e a glória de Deus. E eles começaram a caminhar, até que eles chegaram aqui neste momento que nós lemos agora. E quando eles começam, ainda no começo, de repente eles chegam em um lugar e eles acampam ali naquele lugar. Não sei se você percebeu o que a Bíblia diz aqui. Não sei se você já leu esse texto. A gente sabe que Deus fez sair água da rocha. Mas chegaram ali muitos. E animais, porque a Bíblia diz que até os animais beberam. Escravo não tem animal. Eles tinham animais porque eles foram lá, os egípcios deram para eles. Pode levar tudo, leva os rebanhos. Só saia daqui. Estavam ricos, abastados, libertos, andando com Deus e a presença de Deus, uma nova vida, uma nova história, agora sim esperança, uma promessa de Deus. Mas de repente, as 10 pragas não tinham mais importância. Daqui a pouquinho nós nos esquecemos, eles esqueceram dos anos da escravidão no Egito. De repente, a coluna de fogo perdeu a razão de ser, a nuvem. Daqui a pouco, nada mais, o mar vermelho, a travessia, os momentos extraordinários de passar no meio de 2 paredões de água. Tudo isso ficou sem valor, sem importância. Tudo isso foi esquecido, tudo isso foi deixado para trás. Tudo isso deixou de influenciar o coração, porque eles chegaram no lugar e lá não tinha água. Não tinha água. Então eles esqueceram das maravilhas que Deus fez ali alguns dias atrás. Então eles esqueceram do Deus poderoso que matou todos os primogênitos e não tocou e não deixou que o anjo da morte tocasse nenhum dos seus primogênitos. E de repente já não era mais tão importante o fato de que Deus lhe deu o pagamento de todo o tempo que eles trabalharam e que eles estavam abastados e com animais. Porque animais era o banco da época, né? De repente, tudo que Deus fez, tudo que Deus deu, tudo que Deus colocou, tudo que Deus acrescentou, tudo que viveram e receberam de Deus não era mais importante, porque não tinha água. Agora não tinha água, então eles não se importaram com mais nada, e a Bíblia diz que eles começaram a contender com Moisés. A gratidão ficou para trás, a emoção se acabou, agora só havia revolta, desespero mais uma vez, desconfiança e revolta, e rebelião, porque não tem água, Moisés. Você nos trouxe, Moisés, para um lugar onde não tem água. Você tirou a gente lá do Egito, por que não deixou a gente para morrer lá, então? Nos trouxe para morrer aqui. Como tolos que não sabiam mais o que estavam dizendo, desesperados, porque mesmo vendo Deus, mesmo estando com Deus, mesmo tendo a nuvem do seu lado, mesmo vendo as nuvens em cima, a coluna de fogo junto, não conseguiram manter-se com fé suficiente para suportar o dia em que não tinha água. Que eles estavam andando no caminho da terra prometida, ainda que Deus tinha tirado eles de uma escravidão que não era como não era possível que eles conseguissem sozinhos sair, ainda que Deus fez tudo o que fez, porque não tinha água, tudo foi esquecido. Um lugar de sequidão e improdutividade. Aqui não tem água, Moisés. Porque aqui não tem figo. Porque aqui não tem romã. Porque aqui não tem o que eu quero. Aqui não tem o que eu esperava.
porque a minha expectativa era outra, porque o meu desejo era outro, porque eu pensei que não seria assim, porque você nos trouxe aqui neste lugar onde não tem água. Mesmo depois de tudo que Deus fez, mesmo depois de toda a história que Deus vinha construindo, um pouquinho de sequidão, e já murmuraram com Deus. Um pouquinho de sequidão. E a ingratidão tomou conta do seu coração e da sua alma. E ficaram amargos contra aquele quem Deus levantou para ser um mensageiro e tirá-los da terra do Egito e levar a terra que emana leite e mel. Não existe um sentimento que nós precisamos aprender a identificar, controlar e talvez até arrancar do nosso coração, que é um veneno para a nossa alma. Ele é a ingratidão. Quantas vezes nós somos ingratos com Deus, simplesmente porque as coisas não estão acontecendo da forma que a gente esperava. Porque as coisas não estão acontecendo da forma que eu planejei. Porque Deus não está me dando logo aquilo que Ele prometeu. Porque Deus não está me entregando logo a terra que emana leite e mel, mas ao invés disso Ele me trouxe em um lugar onde não tem água. Porque eu decidi servir a Deus. Eu decidi entregar a minha vida para Deus. Eu decidi aceitar o chamado de Deus. Eu decidi aceitar a proposta de Deus. Eu decidi que eu ia me entregar e andar no caminho que Ele propôs para mim. Mas agora Ele me trouxe em um lugar onde não tem água. Agora estou vivendo em um momento em que eu tenho sede. Eu vou vivendo um momento onde não tem figo. Agora aqui não tem a romã. Eu não sei qual mais as frutas aqui, esqueci que se fala aqui. Não tem semente, não tem figo, não tem vides, não tem romã, não tem água. Que Deus malvado! É para isso que o Senhor me tirou lá do Egito. É para isso que o Senhor me deu um chamado, é para isso que o Senhor me deu um ministério. É para isso que o Senhor me deu essa proposta, me colocou nesse caminho, para ficar aqui padecendo sede. Ficar aqui no lugar onde não tem semente. Para estar aqui no lugar onde não tem romã. Para estar aqui no lugar e no momento em que não tem água. Nós reclamamos. Nós murmuramos. Deus nos tirou do Egito, nos tirou do opróbrio, nos tirou do sofrimento, nos tirou da escravidão. Nos tirou da terra da desgraça, nos deu uma promessa, fez milagres na nossa vida, fez coisas extraordinárias, para nos tirar da tristeza, do pecado. E tem um plano e um projeto, está nos conduzindo nesse projeto. Mas ai que falte água. Mas ai que não tenha romã, que não tenha figo. Porque daí eu já quero voltar para o Egito. Porque daí eu já não quero mais seguir este caminho. Porque agora nós vamos morrer aqui. Porque eles disseram, nós vamos morrer aqui no deserto, nos trouxe para morrer aqui. Porque não tem água. Só que eles não entendiam que podia não ter sementes. Era verdade que não tinha semente. Não tinha os figos, é verdade que não tinha os figos. Não tinha romã, é verdade que não tinha as romãs. Não tinha água, era um fato, não havia água. Mas eles não poderiam esquecer que, embora não tenha água, ainda tinha Deus. Ainda tem Deus.
não tem a romã, não tem o figo, não tem a água, não tem a semente, mas ainda tem Deus, ainda tem a promessa, ainda tem o chamado, ainda estamos no caminho. E se tem Deus, nada mais pode faltar. Se tem Deus, se Deus está conosco, se Deus está no caminho, se Deus está nos levando, se estamos indo no caminho, então não haverá necessidades que não será suprida. E Deus deu a ele águas, eles beberam. Porque ele não nos leva no deserto para morrer. Olha aqui. Pode não haver água, mas sempre haverá Deus. No caminho que vai para Canaã tem Deus. Mas no caminho de volta para o Egito, volta sozinho. Porque Deus só vai à frente. Deus não vai acompanhar no caminho de volta. Se nós decidimos deixar a proposta de Deus e voltar atrás, a gente volta sozinho, porque Deus ele continua indo em frente. Enquanto eu estiver indo em frente, pode não ter água, pode ser lugar de morte, pode ser deserto, mas se Deus está indo, então a prosperidade é certa. Então a vida está garantida, então o sucesso é garantido, porque aquele que fez a promessa, já diz a Bíblia, ele é suficientemente capaz de cumpri-la, para cumpri-la. Mas precisamos entender que o caminho para a terra prometida, ela é através do deserto. Deus nos leva através do deserto, irmão. Não tem atalhos, não tem caminho mais fácil. Não adianta protestar, não adianta murmurar, não adianta brigar com Deus. Não adianta tentar chantageá-lo, ele não cede às nossas chantagens. Não adianta ficar brigando com Moisés. Os trouxe aqui para morrer. Moisés vai orar, olha o nível, irmão, da revolta, do povo, da rebelião, da ingratidão. Que Moisés ora a Deus, ele diz, daqui a pouquinho vão me apedrejar. Deus, eles vão me matar, o povo estava a ponto de matar Moisés. Logo depois de viverem tudo o que viveram em Deus, mas um momento de sequidão, vamos matar Moisés. Vamos voltar ao Egito. O caminho da terra prometida é através do deserto, não há atalhos, não tem caminho mais fácil. Não tem lugar melhor, ou nós aceitamos a proposta de Deus e andamos com Ele. Porque, irmão, às vezes Deus nos leva mesmo lá no lugar de sequidão. Só para a gente ver e entender que Deus não precisa de fontes para nos dar de beber, Ele é a fonte. Deus não precisa de um ambiente favorável para nos manter vivos, porque Ele é a vida. Deus não precisa de recurso nenhum, porque Ele mesmo proveu os recursos, Ele proveu o cordeiro, Ele proveu a água. Deus proveu os recursos necessários para que os planos dele se concretizem, para que os planos deles dêem certo. E se Deus nos leva no deserto, nós precisamos andar e permanecer no deserto até quando Deus decidir que estaremos lá. Porque Ele não nos deixa morrer. Deus nos leva ao deserto não para a morte, mas para a manifestação do seu poder. Olha aqui, pensa comigo. Deus abriu o mar. Deus mandou todas as pragas no Egito. Deus matou todos os filhos dos egípcios, os primogênitos, e o do povo de Deus não morreu. Deus preparou Moisés lá desde o início, todo o seu plano. Acendeu a sarça, trouxe Moisés, tirou o povo do Egito. Você acha, irmão, que Deus ia deixar eles morrer de sede ali no deserto? Você acha que era o plano de Deus o povo morrer ali, sedento? Já tinha a nuvem, já tinha a coluna de fogo, Deus presente, Deus junto.
Você acha que era necessário mesmo que o povo reclamasse e dissesse a Deus que estavam com sede, para que Deus providenciasse uma fonte de água para eles? Para que Deus fizesse sair a água da rocha? Será que Deus já não tinha um plano de manutenção na vida? Será que Deus já não tinha um plano de fazer com que talvez eles não precisassem, ou ele mesmo saciasse a água, ou fizesse como ele fez com as sandálias, com a roupa que cresciam no corpo? Deus tinha um plano, Deus tinha alguma coisa a fazer. Mas quando nós não conhecemos a Deus suficientemente, quando nós não sabemos de verdade com quem estamos andando, com o Deus que estamos andando, nós às vezes não confiamos na capacidade de Deus de nos manter. Não confiamos na capacidade de Deus de nos sustentar. E quando experimentamos um momento de sequidão, quando nós olhamos e não há recursos, quando sentimos a falta de recursos, quando vemos que não há semente, quando vemos que não há o que fazer, não há nada que eu possa fazer na situação, a gente esquece e servimos o Deus Todo-Poderoso. Nós esquecemos que Ele cuida de nós e que Ele zela de nós. Então pegamos o caminho difícil da murmuração. Mas o caminho para a terra prometida, que é o deserto, Deus pode até nos levar ao deserto, mas Ele nunca vai nos deixar morrer lá. Nós vamos passar eventualmente em momentos difíceis de sequidão, mas é o plano de Deus para revelar que nós não precisamos de nada, nem de ninguém a não ser dele. Tentando ensinar que ele é suficientemente capaz para suprir todas as nossas necessidades. Tentando nos fazer entender de uma vez por todas, porque se o mar não foi suficiente, se as pragas não foram suficientes, se a morte dos não foram suficiente, então lá no deserto nós vamos entender e compreender que Ele cuida de nós e que Ele não nos deixa morrer. Ele vai, é o plano de Deus, o deserto é a escola do Senhor, como já dizia o cantor. Deus nos leva ao deserto, não para a morte, mas para a manifestação do seu poder. Nós temos que aprender a mudar a nossa expectativa. Olha a expectativa errada. Quando eles chegaram lá no momento de sequidão, não tinha água, a expectativa deles qual era? Qual era a expectativa, irmão? Do povo? Chegaram lá, acamparam, não tinha água. Qual foi a expectativa deles? Vou morrer. Vou morrer. Eles vão pensar em outra coisa, vou morrer. Deus trouxe nós aqui para morrer. Não tem jeito, vai morrer. Começaram a ficar desesperados. Porque a expectativa deles era o quê? Não tem água, morte. Não tem semente, não tem figo. Vou morrer. Quando deveria mudar a expectativa. Ao invés de chegar em Moisés querendo apedrejá-lo, ao invés de chegar diante de Deus com murmuração, se eles conhecessem a Deus já, fariam como Josafá fez, quando esteve cercado por 5 reis, 5 exércitos. Não havia saída, não havia esperança, não havia uma estratégia, não tinha o que fazer. Então Josafá, ele orou a Deus. Ele disse: Senhor, o negócio está difícil, aqui nós estamos lascados. Tem 5 exércitos em volta que nós não temos saída. Se nós lutar, nós vamos morrer. Não tem jeito. Estamos sem saída. Ele disse: mas abençoado. Mas os nossos olhos estão no Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Expectativa, irmão. Expectativa em Deus, porque eu posso estar no lugar de sequidão, eu posso estar num momento difícil. Posso estar andando com Deus, Ele me colocou numa enrascada aqui. Puxa vida, como é que Deus me trouxe para esse negócio? E que eu estava com a cabeça quando eu decidi sair do Egito. Expectativa errada, decisão errada, atitude errada. Tive um de chegar a Moisés, rapaz, Deus rebentou lá no Egito. Rapaz, eu não acreditava muito não, viu? Mas depois que eu vi as coisas acontecendo, rapaz, que Deus maravilhoso é esse nosso.
Não, e as águas lá então, cara, foi um monte aqui, uma paredão lá, nós passamos lá, tinha que levantar a poeira, o negócio. Rapaz, e os egípcios ficaram tudo lá atolados, então matou tudo, acabou a raça deles. E olha tanto de boi que nós temos aí que Deus trouxe, abasteceu a gente. Moisés, só de curiosidade assim, que a gente não está entendendo, que eu não consigo enxergar. O que será que Deus vai fazer para nós beber água agora? Porque eu não sei como ele vai fazer, mas eu sei que ele vai fazer. Eu só quero saber, não sei como, só quero entender. Porque a nossa expectativa é no Deus que provê, que cuida de nós, que zela de nós. Deus, nós sabemos que nós não vamos morrer de sede. Eu só queria saber como que ele vai fazer isso. Expectativa no milagre. A expectativa no Deus de milagres. O mesmo Deus que um dia nos encontrou lá no Egito. O mesmo Deus que um dia moveu o mar para nos libertar da escravidão. O mesmo Deus que afogou todos os nossos adversários. E nos deu paz de verdade. Consertou as coisas. A expectativa no milagre, a expectativa no Deus que faz milagres. Porque, irmão, olha aqui. Já passei no deserto. Aliás, muitos, né? Cada vez que Deus quer fazer alguma coisa, Ele joga a gente pro deserto. Não tem jeito. Se não for no deserto, a gente não tem expectativa em Deus. A gente fica sempre procurando uma fonte. Se estivesse perto de um rio, já corria para o rio, não ia esperar em Deus, eles iam correr no rio. Se tivesse qualquer um matinho, se procurar lá, tem matinho, deve ter água, vamos cabocar, fazer bolso. Você levou no lugar e não tinha nada, não tinha jeito. Porque lá eles iam ver e entender. E se precisar, eu faço a água da pedra. Eu faço a água da rocha. E Deus nos leva para o deserto, irmão, para mostrar que Ele é suficiente, suficientemente capaz de cuidar de nós em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer estação. Deus é suficientemente capaz de nos sustentar se nós estamos andando no projeto dEle. Se eu decidir voltar para trás, eu volto sozinho. Deus não volta para trás. Deus nos leva no deserto porque deserto é lugar de milagres. E há milagres que só acontecem no deserto. Deus não quer fazer sair água da rocha lá na beira do Rio Jordão. Deus não ia fazer sair água da rocha lá no delta, né? Tem o delta lá dos egípcios. Estuda a geografia um pouquinho, você vai ver. O rio que enche, faz as terras ficar férteis. Lá não ia sair água da rocha, porque lá tempo todo Deus levou no lugar seco. Para dizer que você não precisa de rio, você não precisa de fome, não precisa de nada, você precisa de mim. Eu te dou água. Eu cuido de você. Então quando Deus nos leva para o deserto é porque Ele quer fazer algo extraordinário. Há milagres que só acontecem no deserto. Há coisas que nós só aprendemos no deserto. Há coisas que Deus só faz lá no deserto, porque lá no deserto pode faltar tudo. Mas se há Deus, então não haverá necessidades não supridas. Mas se há Deus, nós estamos no caminho certo. Fica em pé em nome de Jesus.